Antes de começar, é importante deixar claro que este vídeo não é uma recomendação de investimento. O conteúdo aqui é apenas educacional, e a ideia é te ajudar a entender melhor como o dinheiro e os investimentos funcionam de forma simples e sem complicação, porque quando a gente entende o básico, fica muito mais fácil tomar decisões melhores. Hoje vamos falar sobre CDI, um termo que aparece o tempo todo quando alguém começa a pesquisar sobre investimentos. Principalmente renda fixa, porque quase todo produto financeiro no Brasil acaba mencionando o CDI de alguma forma. E isso faz com que muita gente ouça esse nome sem realmente entender o que ele significa. O CDI gera muita confusão, justamente porque muita gente acha que CDI é um investimento, quando na verdade ele não é um investimento direto. E é exatamente por isso que entender o que é CDI faz tanta diferença. Para quem quer investir melhor e não cair em decisões erradas, CDI significa Certificado de Depósito Interbancário e, apesar do nome parecer complicado, o conceito é bem simples, porque o CDI é uma taxa de juros usada como referência no mercado financeiro brasileiro. O CDI existe porque os bancos precisam fechar todos os dias com o caixa positivo. E quando um banco termina o dia com dinheiro sobrando e outro termina o dia faltando dinheiro, acontece um empréstimo entre eles, que normalmente dura apenas um dia. Como todo empréstimo, essa operação gera juros, e a média desses juros cobrados nessas operações entre bancos é o que chamamos de taxa CDI. E é exatamente essa taxa que serve de base para vários investimentos. Por isso, o CDI não é algo que você compra ou investe diretamente. Ele funciona como um termômetro do mercado, servindo de referência para definir o rendimento de vários investimentos de renda fixa. Quando alguém diz que um investimento rende 100% do CDI, isso significa que ele rende exatamente igual à taxa média desses empréstimos entre bancos naquele período. E quando diz que rende 110% do CDI, significa que ele rende um pouco acima dessa taxa U, que já muda bastante o resultado final ao longo do tempo. Agora é importante entender a relação entre CDI e Selic, porque essas duas taxas andam praticamente juntas, já que a Selic é a taxa básica de juros da economia definida pelo Banco Central. E sempre que a Selic sobe ou desce, o CDI acompanha esse movimento. Na prática, o CDI costuma ficar muito próximo da Selic, geralmente algo em torno de 99% da Selic, o que faz com que ele seja uma referência muito confiável para o mercado financeiro. Por isso, sempre que você vê notícias falando que a Selic subiu ou caiu, saiba que isso impacta diretamente o CDI. Consequentemente, os investimentos atrelados a ele. Para deixar isso ainda mais claro, imagine que o CDI esteja pagando 10% ao ano. Nesse cenário, um investimento que rende 100% do CDI vai render exatamente esses 10% ao ano, enquanto o outro que rende 110% do CDI vai render 11% ao ano, e essa diferença, mesmo parecendo pequena no começo, cresce bastante com o tempo. É exatamente por isso que entender CDI ajuda muito na hora de comparar investimentos, porque você passa a saber o que aqueles números realmente significam. O CDI aparece em vários investimentos comuns, como CDBs, fundos de renda fixa, fundos diabetes insípidos, LCS e até algumas contas digitais, o que mostra como ele é uma das bases mais importantes do mercado financeiro brasileiro. Se esse conteúdo está fazendo sentido até aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos simples, claros e úteis como esse. Na próxima parte, a gente vai continuar falando sobre CDI, mostrando como ele impacta seus investimentos na prática, comparando com a poupança e entendendo quando ele realmente faz sentido dentro da sua estratégia. Continuando o assunto sobre CDI, agora é importante entender como essa taxa impacta de verdade o seu dinheiro no dia a dia. Porque muita gente conhece o nome, mas não entende o efeito prático que o CDI tem nos investimentos. Um dos principais usos do CDI é servir como referência para investimentos de renda fixa, principalmente para quem busca segurança, previsibilidade e rendimento melhor do que deixar o dinheiro parado sem estratégia. Quando você investe em algo atrelado ao CDI,
seu rendimento acompanha o comportamento dos juros da economia, o que significa que quando os juros estão altos, esses investimentos tendem a render mais, e quando os juros caem, o rendimento também diminui. Por isso, em cenários de juros elevados, investimentos atrelados ao CDI costumam ser bastante atrativos, principalmente para a reserva de emergência e objetivos de curto prazo, porque unem liquidez e rendimento. Agora, faz sentido comparar o CDI com a poupança, porque essa é uma comparação muito comum e ajuda a entender por que tanta gente deixa a poupança depois que passa a entender como o CDI funciona. A poupança tem uma regra própria de rendimento e, na maior parte do tempo, ela rende cerca de 70% da Selic, enquanto muitos investimentos rendem 100% do CDI ou até mais, dependendo da opção escolhida. Como o CDI acompanha a Selic de perto, isso significa que, na maioria dos cenários, o CDI rende mais do que a poupança, principalmente quando os juros estão mais altos, o que gera uma diferença real no crescimento do dinheiro. No curto prazo, essa diferença pode parecer pequena, mas no longo prazo, ela faz muita diferença, porque os juros compostos passam a trabalhar a seu favor ao invés de contra você. Agora é importante entender que o CDI não é solução para tudo, porque apesar de ser excelente para segurança e liquidez, ele não é o melhor caminho para crescimento acelerado de patrimônio no longo prazo. Investimentos atrelados ao CDI funcionam muito bem para dinheiro de curto prazo, para reserva de emergência e para a parte conservadora da carteira. Mas outros objetivos exigem outros tipos de investimento. Por isso, o CDI deve ser visto como uma base, um ponto de partida sólido, e não como o único investimento da sua vida financeira, já que cada objetivo pede uma estratégia diferente. Outro ponto importante é que investir em produtos atrelados ao CDI não significa correr grandes riscos, porque muitos desses investimentos contam com proteção do FGC e são considerados conservadores. Desde que usados da forma correta, mesmo sendo conservador, ainda é fundamental entender prazo, liquidez e imposto, porque esses fatores influenciam diretamente o resultado final e fazem toda a diferença no longo prazo. Quando você entende como o CDI funciona, você passa a olhar os investimentos com outros olhos. Deixa de cair em promessas vagas e começa a comparar opções com muito mais clareza e consciência. Muita gente perde dinheiro simplesmente por não entender o básico. E o CDI é um desses conceitos fundamentais que mudam completamente a forma de investir. Por isso, aprender sobre CDI é um passo essencial para quem quer organizar a vida financeira e começar a investir de forma consciente, sem depender de achismos ou promessas fáceis. Para encerrar, se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal e ativa o